Começando. Pessoal, bem-vindo. Bem-vindo para todo mundo aí. Uma boa noite para todos que chegaram, que estão chegando agora. É um prazer muito grande ter cada um de vocês aqui. Para quem não me conhece, né, que tem muita gente nova, tem muita gente nova aqui. O meu nome é Divonaldo. Atualmente eu sou o líder do núcleo da ABC2 aqui em Maceió e lidero junto com outras pessoas o grupo, né? E hoje, né, a gente vai tratar sobre um tema bastante interessante, eu acredito, para todos, que é sobre como ler Gênesis, né, numa era científica, né? A gente vem aí de várias descobertas, principalmente nos últimos 200 anos, principalmente na área de biologia, e que, de alguma forma, influenciaram aí a leitura de Gênesis. E hoje, para falar sobre o assunto, está com a gente, né, o nosso querido Tiago Garros, ele que é um grande colaborador também da ABC2, né, Associação Brasileira de Cristãos na Ciência, e quanto à sua formação, né, ele é formado em Ciências Biológicas, também é professor para o ensino fundamental e médio, e ele é mestre e doutor em Teologia, e parte do doutorado dele, inclusive, foi por um projeto da Templeton, onde ele foi orientado pelo Dr. Alistair McGrath e o Ignácio Silva. Para quem não conhece o Alistair, a gente abordou nas últimas 4 reuniões o livro dele, A Ciência de Deus, né? E recentemente ele podia até tirar uma foto do Tiago, né? Mais uma vez com o Alistair, alguns dias atrás. Uhum. E aí, pessoal, é isso. Eu espero que, como de costume, né? Vocês mantenham os microfones desligados. E a menos que o Tiago nos autorize, vocês podem interrompê-lo. Mas ao final da apresentação dele, a gente tem aquele momento de perguntas e discussões dentro da medida do possível, certo? Mais uma vez, sejam bem-vindos. E, Tiago, a palavra está com você. Fique à vontade. Beleza, pessoal. Deixa eu tentar compartilhar minha apresentação aqui, vamos ver se vai dar certo. Deixa eu perguntar para vocês. Olha aí, ó, a animaçãozinha que o PowerPoint agora faz, sem tu pedir, né? Tu põe o slide e ele sugere um design, e aí o PowerPoint me sugeriu essa animação, olha que maneira, né? Que diferente. Então não fui eu que inventei, tá? Foi o PowerPoint mesmo que fez. E eu achei, ó, legal, vou deixar. Legal. Gente, um prazer estar aqui com vocês, né? Essas facilidades da tecnologia, né? Permitem que eu esteja aí em Maceió agora, embora estando aqui em Florianópolis. Eu moro em Florianópolis. Prazer estar com vocês aqui desse grupo novamente, depois de algum tempo. Deixa eu fazer uma pergunta rápida. Eu não sei se o Meet tem essa função de levantar a mão, né? Aquela coisa de fazer, não sei se tem, mas assim, Tem ó, sim, Tiago. beleza, quem não estava, não sei o que é melhor, vou perguntar, quem não estava aqui no nosso último encontro, quando eu falei aqui nesse grupo, quem é a primeira vez que vai me ouvir falar aqui? Levanta a mão, só para eu ter uma ideia, assim. Ah, tá cheio de gente que é a primeira vez, então. Cheio não, mas alguns aqui. Beleza. Mas muitos já me viram falar disso. Beleza. Então, assim, o nome que eu dei para nossa conversa hoje é Lendo Gênesis de uma Era Científica, mas eu sempre pergunto isso porque quando a gente fala sobre isso, eu costumo ser repetitivo no sentido de que existem algumas coisas que são basilares, que são fundamentais para a gente poder estar falando sobre esse assunto de ciência e a Escritura e a Bíblia Sagrada, e que às vezes eu acabo me repetindo porque eu sempre volto a esses pontos, porque são pontos fundamentais, que não tem como a gente conversar sobre esse assunto sem que a gente esteja, enfim, pisando no mesmo chão, e sem que a gente tenha, no mínimo, concordado sobre algumas coisas muito básicas. Então, me perdoem se vocês já viram eu falar algo a respeito disso, mas eu prometo que nós vamos avançar rápido para chegar na parte mais específica logo. Certo, pessoal? Eu quero orar com vocês, né, para a gente começar, e aí a gente pode dar início à nossa conversa. Então, se tu puder orar comigo.
Senhor, muito obrigado por esse dia, muito obrigado porque eu posso estar aqui com esse grupo de pessoas que eu não conheço, que a gente está separado por uma grande distância, mas obrigado porque a tecnologia nos permite, Senhor, que a gente esteja junto no mesmo espírito e no mesmo ambiente virtual. E nos ajuda, Senhor, nos ajuda a entender um pouco mais sobre a Tua palavra, sobre os Teus propósitos para a gente, nos ajuda a conseguir navegar melhor esse assunto que é tão importante, Senhor, porque esse assunto da ciência faz parte da nossa vida, e nós que somos discípulos Teus, discípulos de Jesus, a gente quer aprender como ser um melhor testemunho para o Teu reino, na Terra, no planeta onde a gente habita, Senhor, no mundo que a gente vive. Por isso a gente pede a Tua bênção para que a gente consiga ter alguma ferramenta a mais, a partir do que nós vamos conversar hoje, para poder ser esse testemunho, esse sinal do Teu reino aqui na Terra. Eu te peço isso em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Então vamos lá, lendo Gênesis em uma era científica. O Ed falou aí que eu estava com o professor Alistair McGrath, eu voltei da Inglaterra agora essa semana, semana passada, na verdade, porque eu estava num evento de ciência e fé lá, eu tive a oportunidade de fazer o meu doutorado de sanduíche lá em Oxford, e agora eu estava apresentando um trabalho num outro evento acadêmico, e foi a despedida do professor Alistair McGrath, na verdade, uma conferência de despedida, porque ele está se aposentando da cátedra que ele ocupa na Universidade de Oxford, e aí eu estava em Birmingham, aí a gente pegou um trem e foi assistir a palestra final dele, aí assistimos a palestra final, batemos algumas fotos e voltamos para Birmingham, eu e o Marcelo Cabral, que vocês devem conhecer aqui da BC2, então foi por isso que o Ed falou que eu estava com o Alistair agora semana passada, e foi um privilégio mesmo, e foi bem legal revê-lo, né, depois de 5 anos, né, porque foi em 2016 que eu estive lá estudando como parte do meu doutorado de sanduíche lá na Inglaterra. Enfim, só para explicar. Gente, então vamos lá, lendo Gênesis em uma era científica. Como eu disse, então, para a gente começar a falar desse assunto, a gente tem que ter noção de que nós, como cristãos, muitas vezes nós chamamos a Bíblia e a escritura de revelação de Deus para nós, e isso é verdade, nós cremos nisso como cristãos, cremos que não apenas o Gênesis, mas toda a Bíblia é revelação de Deus para nós, então cremos que Deus se revelou a nós através de um livro, que é o chamado livro das palavras de Deus, a palavra de Deus, a escritura sagrada e a Bíblia. Só que muitas vezes nós esquecemos que, segundo a própria Bíblia, Deus também se revela para nós através da realidade criada, através do mundo criado, através daquilo que a gente chama de natureza, através daquilo que nós chamamos de criação. Então, a gente costuma, através da própria Bíblia, ter esse entendimento de que nós, na verdade, temos duas revelações de Deus para nós. Os chamados 2 livros de Deus. E isso é bíblico, isso advém de textos da própria Escritura, né? Os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos, né? Ou seja, tem algo que nós podemos aprender de Deus com a criação, né? Com a realidade criada. Isso fez com que a teologia cristã há séculos esteja falando de 2 livros da chamada na teologia da revelação geral de Deus e da revelação específica de Deus, né? A revelação geral, a revelação estrita, certo? E isso ficou muito bem formulado e bastante cristalizado na história da teologia cristã em algumas confissões da história da igreja. A mais famosa delas, que usa essa figura dos 2 livros de Deus, a escritura e a criação, é a chamada Confissão Belga, no seu artigo 2, que ela vai dizer o seguinte: nós o conhecemos por dois meios, conhecimento de Deus, né? Primeiro, pela criação, manutenção e governo do mundo inteiro, visto que o mundo, perante nossos olhos, é como um livro formoso, em que todas as criaturas grandes e pequenas servem de letras que nos fazem contemplar os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e sua divindade, como diz o apóstolo Paulo.
todos esses atributos são suficientes para convencer os homens e torná-los indesculpáveis, a Bíblia diz, né? Segundo, Deus se fez conhecer ainda mais claro e plenamente por sua sagrada e divina palavra, né? O segundo livro de Deus, a Escritura, tanto quanto nos é necessário nesta vida para a sua glória e para a salvação dos que lhe pertencem. Certo? Essa ideia, essa metáfora, vamos chamar assim, dos dois livros de Deus, foi também famosamente ilustrada ou defendida pelo Francis Bacon, quando ele fala, né, num dos seus escritos, que nenhum homem ou mulher, quer por orgulho ou preguiça, possa pensar que se possa ir fundo demais ou ser bem informado o suficiente no livro das obras de Deus ou no livro das palavras de Deus. Ou seja, que ninguém possa dizer que eu já sei o suficiente sobre Bíblia e sobre a natureza. Antes, ao invés disso, que todos possam incessantemente aumentar o seu entendimento em ambos. Normalmente eu termino as minhas falas, as minhas palestras com essa frase, mas hoje eu quis colocar ela no início para ilustrar como a gente tem essa metáfora dos dois livros. Na história da teologia cristã, muitos cristãos já usaram essa metáfora, né? E como é que a gente pode entender isso, então, de uma maneira bem simples e didática, e que lança as bases para a gente poder estar conversando sobre essa ideia de como ler a Escritura numa era científica? A gente precisa entender, então, que nós temos Deus, e que é autor da natureza. Ele escreveu esse livro da natureza, certo? Assim como ele é o autor da Escritura. Nós cremos que o mesmo autor, que é o próprio Deus, escreveu, de certa forma, esses dois livros, a natureza e a Escritura. Ou seja, se nós temos dois livros escritos pelo mesmo autor, ele não ia dizer uma coisa num livro para se contradizer no outro livro. Concorda? Se esses livros são livros em que ele se auto-revela para nós, como a própria Escritura diz, né? Esses livros, como são do mesmo autor, são revelações do mesmo autor, eles precisam ter uma concordância, eles precisam concordar entre si, certo? Faz sentido pensar assim. O problema é que esses livros, a natureza, a criação e a Escritura, eles estão abertos à interpretação humana. São seres humanos que precisam abrir estes livros e lerem estes livros. A leitura do livro da natureza, a gente chama de ciências. O que é a ciência? Se não é simplesmente o ser humano se debruçando sobre o mundo criado por Deus para lê-lo e interpretá-lo, certo? E, claro, o problema é que essa interpretação humana, ela é uma interpretação humana, então ela pode ser falha, ela pode ser falível. Só que a Bíblia, a Escritura, ela também está sujeita à interpretação humana, que também pode ser falível, e a gente chama essa interpretação humana da Escritura teologia ou ciências bíblicas, né? Isso é trabalho da teologia, trabalho das ciências bíblicas, interpretar essa Escritura. E a gente pode errar nessa interpretação. Pelo fato de sermos seres humanos falíveis, errantes, né? A gente pode ter um potencial conflito aqui. Mas veja bem, isso não quer dizer que haja um conflito entre natureza e Escritura, pois afinal são revelações do mesmo autor. Só que nós podemos, como esses livros não são autoevidentes, eles precisam ser lidos, e são olhos humanos e cérebros humanos que fazem essa tarefa de interpretar a criação e a natureza, e interpretar a Escritura, ali pode haver um potencial conflito quando a gente talvez interpreta uma delas ou as duas erroneamente, de forma errada. Certo, meus queridos? É muito importante a gente entender isso. Esses dois livros, eles têm o mesmo autor. Então, eles não erram. Eles têm uma concordância, eles não se contradizem. Só que as nossas interpretações desses livros, elas estão sujeitas a erro, porque são interpretações falíveis, feitas por seres humanos. Certo? Agora, uma ferramenta para a gente resolver esses potenciais conflitos que podem advir dessa nossa interpretação errônea. Vamos pensar. Primeiro, a gente tem que ter esperança. Esperança no quê? No conhecimento, na crença, na fé de que natureza e Escritura vem de Deus. E precisam concordar, afinal de contas, toda verdade é a verdade de Deus, como já disse
Já disse um teólogo muito famoso, né? Toda verdade é verdade de Deus. Então, esses livros precisam concordar entre si. Só que a gente tem que ter uma estratégia. Qual? Não jogar fora uma revelação e manter e ficar com a outra. A gente não pode se dar o luxo de fazer isso, porque ambas são revelações de Deus. Ah, não, eu só vou ficar com a Bíblia, eu vou ignorar o que a natureza está me dizendo, porque, enfim, não, as duas são de Deus, então eu não posso ignorar uma, e vice-versa. Ah, não, a Bíblia é cheia de problema, é muito difícil, um livro antigo, muito difícil de interpretar, eu vou ficar só com a natureza. Não, tu não pode te dar o luxo de ignorar uma revelação de Deus. Deus se revelou a nós dessas duas maneiras com esses dois livros. Então a gente não pode jogar fora uma e manter a outra, certo? E a outra parte dessa estratégia é o quê? É continuar perseguindo tanto a ciência quanto a teologia, essas interpretações humanas, até que essa unidade subjacente entre as duas, que a gente viu ali em cima, entre natureza e escritura, se torne clara. Certo? A gente continua fazendo teologia, estudando a Bíblia e estudando a natureza, até que essa unidade que a gente crê que existe por fé, porque são livros do mesmo autor, se torne clara, certo? E não abandonemos uma ou outra. Tranquilo, meus queridos? Então vamos lá. Em geral, os conflitos que a gente vê entre, então, a interpretação que nós temos da natureza e a interpretação que nós temos da escritura, eles advêm de um problema hermenêutico, de um problema de interpretação dessas coisas. Que é o seguinte, quando a gente pensa que uma religião, uma fé, a nossa fé, exige ou requer um fato científico, certo? E aí nós vamos explorar isso aqui um pouquinho. Olha só, se a gente vê que uma religião exige, requer um fato científico, a gente pode ser que tenha problemas. Olha um exemplo aqui. Um exemplo histórico. O cristianismo, a fé cristã, exige que a terra seja imóvel. Tá vendo, talvez, onde eu vou chegar aqui, né? O cristianismo exige que a terra seja imóvel. Isso era uma crença comum numa certa época da história da fé cristã. Se pensava, alguns séculos atrás, que a fé cristã exigia que a terra seja imóvel. Certo? Então vamos parar para pensar o seguinte, de onde que vem essa lógica aqui, tá? Então, beleza. A gente viu que a natureza está aberta à investigação e interpretação humana, certo? Porque a natureza não é autoevidente, ela é lida e interpretada por olhos humanos, certo? A gente chama essa interpretação de ciência, a gente faz ciência. Aí, através da ciência, que é essa interpretação humana, a gente conclui que a Terra se move. Né? A ciência nos mostra que a Terra se move. A gente observa, faz testes e a Terra está se movendo. Logo, o cristianismo é falso. Se o cara creu naquela, né, nessa frase aqui, o cristianismo exige que a Terra seja imóvel, então a gente olha para a natureza, faz ciência, vê que a Terra se move, então a Terra se move, então o cristianismo é falso. Certo? Só que a gente tem que se fazer uma pergunta. É muito importante que a gente faça essa pergunta. Beleza. A ciência, ela pode ser falha, né? Ela pode estar enganada. A ciência é feita por seres humanos e ela pode errar e ela pode concluir erroneamente que a Terra se move. Então a gente sempre tem que se perguntar se nós estamos fazendo boa ciência. A ciência que fazemos retrata bem a criação? Ela retrata bem a realidade que ela estuda? Certo? Aqui tem um grupo de pessoas, um site da internet, tá? Chamado geocentricity.com, se eu não me engano. São cristãos que na página inicial desse site são geocentristas. E eles afirmam o seguinte: esse site é dedicado à relação histórica entre a Bíblia e a astronomia. Assumimos que sempre que as duas estão em desacordo, a Bíblia e a astronomia, é sempre a astronomia, isso é, a nossa leitura do livro da natureza e não a nossa leitura da Bíblia Sagrada que está errada. Ou seja, esses caras vão mais longe, eles dizem o seguinte: ainda não foi feito nenhum experimento que prove que a Terra está se movendo. Na verdade, muitos experimentos apenas confirmaram que ela não se move. Então, esse pessoal aqui, eles estão aqui, ó, eles olharam para a ciência e estão dizendo assim: não, isso aqui não é boa ciência, a Terra não se move. Isso é má ciência.
E aí eles chegam à seguinte conclusão. A possível resposta deles. O cristianismo exige que a Terra seja imóvel? Exige, então eu rejeito a afirmação científica. E aí eu concluo que ela é má ciência. A ciência não está sendo bem feita aqui. Certo? Beleza? Estão comigo? Então, olha só. Só que a gente tem que também se dar conta que a Bíblia, a Escritura, também está aberta à investigação e interpretação humana. A gente chama isso de teologia e estudos bíblicos. E aí, nesse caso específico, a gente conclui, essa turma conclui que a Bíblia ensina que a Terra não se move. Certo? Só que a gente tem que também se perguntar, porque também é uma interpretação humana. Nós estamos fazendo boa teologia aqui? Estamos interpretando bem a Bíblia que Deus nos deixou? Nesse caso específico, a Bíblia realmente ensina que a Terra não se move? Ou não? Como é que é essa história? Então, beleza, eu posso rejeitar a afirmação científica, achar que a ciência não é boa e que a minha interpretação da Bíblia é boa, né, da Bíblia é boa, ou eu posso rejeitar esse exige aqui, ó. O cristianismo exige que a Terra seja plana, seja imóvel, desculpa, plana é outra história, né? Não, ele não exige. Repara que essa turma aqui já fez a opção deles, né? É a leitura da natureza, é a ciência que está errada. Eles afirmam que não é a leitura da Bíblia deles que está errada. Eu já ficaria meio assim, não, peraí, eu posso errar nas duas coisas, né? Posso errar nas duas coisas. E aí eu tenho que investigar se eu estou fazendo boa ciência e se eu estou fazendo boa teologia. Então, o cristianismo exige que a Terra seja imóvel, eu preciso me perguntar, é verdade isso? Ele exige? A Bíblia ensina isso? É boa a interpretação bíblica? Isso ou não? Como é que eu vou julgar isso? Princípios de interpretação bíblica e tal? Tem que estudar, tem que ir atrás. Como é que eu interpreto esses textos? Então, o primeiro passo é a gente se fazer essas perguntas. Não, peraí, o cristianismo exige que o Sol gire em torno da Terra, né? Que a Terra seja imóvel? No caso deles, a questão, né, a Terra ser imóvel, então ela não gira, né? É o Sol que gira em torno da Terra, não a Terra que gira em torno do Sol, porque eles leem a Bíblia e veem que, né, a Terra não pode se mover. É provável que tu diga, se tu é um cara mais normal, assim, eu tô todo respeito por esses crentes aqui, embora eu discorde deles, né? Mas é provável que você e eu digamos que não, o cristianismo não exige que o Sol gire em torno da Terra. Não exige isso. Só que aí vem a seguinte questão, né? O que a gente faz com a Bíblia? Porque a Bíblia aparentemente declara que o Sol se movimenta e não a Terra. Ou seja, a Bíblia aparentemente declara que a Terra é imóvel. Tem alguns textos lá que os caras se apoiam para afirmar isso, né? Ele fez a Lua para marcar estações, o Sol sabe quando deve se pôr, o Sol parou, né? Lá em Josué, não é a Terra, é o Sol. Então a questão é a seguinte: tu pode concluir, como eu, que não, o cristianismo não exige que o Sol gire em torno da Terra, mesmo que a Bíblia aparentemente, mesmo a Bíblia aparentemente afirmando que isso acontece. Né? Ou seja, a gente interpreta a Bíblia de uma maneira que diz assim, não, beleza, a Bíblia até parece dizer isso, mas não, a gente não precisa concluir isso, que isso é um ensino bíblico. Certo? A Bíblia menciona isso, e aí tu vai dar várias explicações, e mais lá pro final eu vou te mostrar como que eu interpreto esses textos, né? Eu e vários outros autores nos quais eu me baseio, né? Enfim, tranquilo? Agora, olha o exercício, tá? Por que, Thiago, não tô entendendo nada, por que tá falando isso? Então vamos lá. Claro, tu lembra disso, né? Que isso aí tá mais ou menos no centro da história que é conhecida como o caso Galileu, né? A história do caso Galileu tem a ver com isso, né? Se tu não quer ler o livro, ouça lá o podcast do Bibo, da ABC2, podcast sobre o caso Galileu. Ou leia o livro esse, Terra Plana, Galileu na Prisão e outros mitos sobre ciência e religião, que esclarece muito bem sobre o caso Galileu. Então, o que eu tô querendo dizer com isso? Então, beleza, conflitos entre ciência e Gênesis, ou a própria Bíblia como um todo. Muitas vezes advém de uma interpretação que afirma o seguinte: o cristianismo exige que a evolução seja falsa. Tem muita gente que vai dizer, não, o cristianismo exige que a evolução seja falsa. A pergunta é, será? Será que o cristianismo exige isso? E aí, o cristianismo pode coexistir com a evolução, sim ou não? Nós não vamos falar disso hoje, mas tu percebe como é a mesma lógica, né? Ou seja, o que a gente tem que fazer? A Bíblia aparentemente fala que os seres não evoluíram. A gente tem que fazer esse mesmo exercício. A Bíblia está aberta à investigação e interpretação.
A gente chama isso de teologia e estudo bíblico. A Bíblia ensina que a evolução não aconteceu. Beleza. Ensina mesmo? Estamos fazendo boa teologia? Ela quer ensinar isso, e aí tu tem que pensar nesses princípios. Será que a Bíblia realmente está ensinando isso? Ou, se não, o que eu faço com esses textos? Como eu interpreto esses textos? Certo? Tranquilo? E da mesma maneira, nós temos que fazer a mesma coisa. A natureza está aberta à investigação, a gente chama esse negócio de ciência, e a ciência afirma que a evolução aconteceu. Isso é boa ciência? A ciência que afirma que a evolução aconteceu é boa? Estamos fazendo boa ciência? Tu entende? A gente tem que se perguntar isso. Agora, se você é um cristão sincero, você pode estudar esse tema e dizer assim, olha, é boa ciência. É boa ciência, sim. Aí tu vai ter que te virar para a Bíblia. Bom, beleza, vamos ver se é boa a interpretação bíblica que afirma que defende então isso, que a Bíblia ensina que a evolução não pode ter acontecido, entende? Então, é esse o jogo que nós temos que jogar. Ou seja, o que eu estou querendo te dizer assim? Nós temos que tentar resolver esse potencial conflito que está aqui embaixo, porque ele está no campo das interpretações, da natureza e da escritura. E nós cremos que elas precisam concordar, porque o autor é o mesmo, lá em cima. Certo, meus queridos? Agora, sem dúvida, se você é um cristão que leva a Bíblia a sério como revelação de Deus para nós, assim como eu levo, e que também leva a sério a natureza como revelação de Deus para nós, revelação do Deus do universo, a grande pergunta que se coloca para nós é essa: como que a gente deve então interpretar essas passagens da Bíblia que falam do mundo natural? Porque são várias. A Bíblia fala do mundo natural de diversas maneiras, em diversos pontos da Bíblia, em diversos livros da Bíblia, em diversas passagens. Ela está toda hora falando do mundo natural. Como que eu interpreto isso? Né? Como é que eu... Né? E sem dúvida, esse é o nosso assunto de hoje, mas eu também tenho que ter ferramentas para avaliar a ciência, para ver se a ciência está sendo bem feita. Certo? Mas esse é assunto para outro dia. Então a pergunta que se coloca para nós é isso: como é que a gente deve interpretar as passagens da Bíblia que falam do mundo natural? Em outras palavras, a Bíblia precisa concordar com a ciência? Será que a Bíblia precisa concordar com a ciência? Queridos, para começar a navegar essa pergunta, eu preciso, essa pergunta, a Bíblia precisa concordar com a ciência, ela nos leva a algumas opiniões. Esse é um ateu famoso que afirma que sim, a Bíblia precisa concordar com a ciência. E como a ciência está correta e a Bíblia não concorda com a ciência, logo a Bíblia está errada e a Bíblia é uma bobagem. Segundo Richard Dawkins, a religião, em certo sentido, é ciência, mas é uma má ciência, ou seja, porque ela erra quando fala de ciência. Então, o Richard Dawkins, ele rejeita a religião, rejeita Deus, rejeita tudo, porque boa parte das razões dele, sei lá, é porque ele olha a Bíblia e fala um monte de bobagem sobre a natureza, segundo ele. Certo? Então, ele acredita, sim, que a Bíblia precisaria concordar com a ciência, e como ela não concorda, ela está errada. Só que tem outras pessoas, tem outros, inclusive teólogos e cristãos, que também acham que a Bíblia precisa concordar com a ciência. A gente chama essa posição na teologia, tá, na teologia cristã, de concordismo científico da Bíblia. Certo? Então tu vai ouvir, vai ler muitos livros aí de pregadores, pastores, cientistas cristãos que são o que a gente chama de concordistas. Certo? Eles afirmam coisas do tipo assim, sim, a Bíblia precisa concordar com a ciência. De certa forma, eles concordam com o Dawkins, a Bíblia precisa concordar com a ciência. E o argumento em geral é assim, não, se não podemos confiar na Bíblia para falar de ciências, por que a gente deveria confiar nela para qualquer outra coisa? Né? Por que se a gente não pode confiar na Bíblia para falar de ciências, por que a gente deveria confiar para qualquer outra coisa? Se a Bíblia aparentemente não concorda com a ciência, deve-se rejeitar a ciência. É a ciência que está em erro. E aí eles vão tentar achar furos na ciência, enfim, né? Então tem uma série de esforços aí, porque eles entendem, no fundo, que a Bíblia precisa concordar com a ciência. E aí eles vão articular isso de diversas maneiras e tal, né? Certo, queridos? Agora, a minha pergunta, como alguém que enfim, estudou esse tema, estuda esse tema, é o seguinte: se a Bíblia precisa concordar com a ciência, com qual ciência ela precisa concordar? Com a ciência do século XIII? Ali do tempo do Tomás de Aquino, né? A ciência baseada em princípios aristotélicos? Ou com a ciência do século I a.C.?
ali, quando Jesus nasceu por ali, eram os astrólogos, né, os magos do Oriente, sabe, que eram astrólogos, eram considerados cientistas da época. Ou a Bíblia precisa concordar com qual ciência? Com a do século XVII, a Revolução Científica, Newton, né, Galileu? Ou a Bíblia precisa concordar com a ciência do século XX, que é bem diferente daquela física da ciência do século XVII? Ou a Bíblia precisa concordar com a ciência do século XXI, XXIII, XXIV? Com qual ciência a Bíblia precisa concordar? Se ela precisa concordar com a ciência? A gente precisa fazer essa pergunta. Queridos, você já está entendendo um pouco da minha posição, né? Você está entendendo o que eu creio sobre isso. Essa abordagem concordista da Bíblia, de que a Bíblia precisa concordar com a ciência, ela vai levar a casos como esse aqui, ó. O Henry Morris, ele é o pai do chamado movimento criacionista moderno, certo? Ele tem um livro de 74 chamado Many Infallible Proofs, muitas provas infalíveis, em que ele tenta mostrar por que a Bíblia é correta e é verdade cientificamente. Ele tenta validar a Bíblia através da ciência, afirmando que a Bíblia tem muitas antecipações científicas. Então ele argumenta o seguinte: veja, a gente tem uma série de textos bíblicos que anteciparam conceitos científicos que foram descobertos centenas de séculos depois, né, sei lá, milênios depois. Então ele tem uma tabela no livro lá, ó, que em várias áreas da ciência a Bíblia já contém princípios científicos ali, ele faz um exercício e tal. Queridos, vocês vão entender por que eu não sou a favor, não gosto dessa abordagem. Então, o Henry Morris fez escola e tem muitos pregadores, muita gente, muitos cientistas cristãos e tal, que seguem por esse caminho, tentando afirmar que a ciência comprova a Bíblia e tal, e aí tu vai ver palestras do tipo assim, ó, restabelecendo a autoridade científica da Bíblia, né, em que o pessoal vai ler a Bíblia procurando esses princípios científicos que, de certa forma, vão validar a Bíblia, né, ou vão mostrar que a Bíblia é verdade, olha só, porque ela contém uma antecipação científica, né. Então tem um exemplo aqui de uma palestra que rola aí pelo YouTube, em que o palestrante deu esse exemplo desse texto bíblico aqui, ó, Lucas 17, 34 a 36. O texto de Jesus, né, em que Jesus diz o seguinte: naquela noite, duas pessoas estarão dormindo na mesma cama, uma será levada, a outra será deixada. Duas mulheres estarão moendo cereal no moinho, uma será levada, a outra deixada. Dois homens estarão trabalhando juntos num campo, um será levado e outro deixado. O palestrante, ele afirma que esse texto aqui, ele já contém uma antecipação científica de que a Terra é redonda e que ela gira. Aí eu disse, mas peraí, só um pouquinho, como assim? Não, porque veja bem, ó, como que é possível na mesma noite alguém estar dormindo e outra pessoa estar trabalhando moendo cereal? É porque a Terra é redonda e num dia tem o Sol, que é dia, né? Num lado da Terra tem o Sol e é dia, e do outro lado está escuro e é noite. Então esse texto seria um texto que anteciparia uma descoberta científica de que a Terra gira e que o dia e o Sol e que a Terra é redonda. Eu tenho problemas com esse tipo de interpretação, né? Tenho problemas. Porque enfim, a teologia, ela me ensina, através dos estudos de interpretação bíblica, que não, só um pouquinho, eu preciso olhar o que a audiência que ouviu Jesus falando isso, o que eles interpretaram, qual era o contexto disso aqui? Será que existe um sentido escondido nesse texto que só nós hoje, no século XX, perceberíamos? Será que, enfim, então eu sinceramente acho que essa maneira de interpretar a Bíblia, procurando por esse tipo de coisa, não é uma boa interpretação da Bíblia. Por quê? Já vou explicar. Ou seja, a ciência, vou te dar dois motivos por que eu creio que fazer isso aqui não é um bom caminho, certo? A ciência prova que a Bíblia está certa, né? Primeiro, pensa comigo, ó, se eu usar essa lógica de que a ciência prova
que a Bíblia é verdadeira, tá? Se eu afirmo que a ciência prova que a Bíblia é verdadeira, ou que a Bíblia concorda ou precisa concordar com a ciência, pensa comigo. Quem que está no pedestal? Pensa na frase. A ciência prova a Bíblia. Descobertas científicas provam a veracidade da Bíblia. Quem que está no pedestal? É a Bíblia, a escritura sagrada revelada por Deus, ou é a ciência que está no pedestal? Será que a ciência é critério de validação da escritura? É a ciência que tem que atestar a veracidade da Bíblia? Queridos, a Bíblia não precisa da ciência para atestar a sua veracidade. A Bíblia é um livro de outra ordem. Ela não precisa que a ciência, porque aí eu estou elevando a ciência, que é uma interpretação humana da realidade criada, a um nível de absoluto, que é ela que julga a veracidade da ciência. E aí, meu querido, o segundo motivo é o seguinte: se eu vou submeter a Bíblia a esse tipo de escrutínio científico, eu vou acabar incorrendo no seguinte problema. Se numa página da Bíblia, a Bíblia parece conter uma antecipação científica, ou olha aqui, ó, como a Bíblia, né, tá correta, porque ela afirma uma coisa que a ciência provou que é verdade, na página seguinte, por essa mesma régua, o que que vai acontecer? Jesus, Marcos 4. Aqui assemelharemos o reino de Deus, ou com que parábola representaremos? O reino de Deus é como um grão de mostarda, que quando se semeia na terra é a menor de todas as sementes que há na terra. Não, aí, ó, tu cristão aí, ó, a Bíblia tá errada. A Bíblia, ela erra na ciência, porque a semente de mostarda não é o menor dos grãos. Olha aqui o grão de mostarda, ali tem uma sementinha um pouco menor ali de uma planta clover leaf, né, de um trevo, e ali tem várias outras sementes. A gente sabe que as sementes das orquídeas são muito menores do que a gente conhece uma infinidade de semente que é menor do que a semente de mostarda. Tu tá me entendendo? Então, se num momento a Bíblia tem antecipações científicas a ciência prova que a Bíblia é verdadeira, porque olha, a Bíblia afirma uma coisa que é cientificamente verdadeira, em outro momento a Bíblia afirma um negócio que é cientificamente não é verdade. Por exemplo, Jesus dizendo que a Bíblia, que a mostarda é menor dos grãos. E aí? Querido, submeter a Bíblia à ciência é uma arma ou uma desculpa na mão do incrédulo para rejeitar o evangelho. Se eu jogo esse jogo de tentar provar a Bíblia pela ciência, 2, 3 páginas depois eu vou me dar mal. Porque eu tô dando arma nas mãos de alguém para olhar e dizer assim, ó, pá, olha só como a Bíblia erra. Olha como, ou seja, esse não é um bom jogo para se jogar, de tentar provar a Bíblia pela ciência. Por isso, meus queridos, por causa de textos como este, que a gente precisa de boa teologia bíblica, boa hermenêutica bíblica, boa exegese. Beleza, Thiago, mas como é que eu interpreto esse texto aí de Jesus, então? Como é que eu interpreto esses textos em que a Bíblia fala sobre a natureza? Certo? E é para isso que a gente vai para essa nossa segunda parte aqui. O que a gente precisa entender é que a verdade da Bíblia ela é de outra ordem. A gente, no século XXI, a gente costuma entender verdade como verdade científica. Só é verdade o que é comprovado pela ciência, a ciência prova. Tá? Querido, isso aí é uma... a gente comprou nessa ideologia cientificista do nosso mundo que defende isso, né? Essa ideologia materialista. A gente tem que entender que existem outras verdades que não passam pelo escrutínio da ciência, certo? Em que a Bíblia traz verdades de outra ordem. Verdades muito verdadeiras de outra ordem. Isso é assunto para muita coisa, né? Mas assim, ó, o que eu tô tentando te dizer assim, ó, Thiago, me prova que tu ama os teus filhos. Cara, eu não consigo fazer um teste científico para te provar cientificamente que eu amo os meus filhos. Não tenho como fazer. Existe, mas sim, isso é verdade, que eu amo meus filhos. Entende? Existe uma série de coisas que a ciência não tem como medir, não tem como, não é o critério de validação, certo? Eu gosto dessa frase do Billy Graham, né? A Bíblia é um livro sobre redenção. Ela não é um livro de ciência, um livro científico. Né? Não é um livro de ciência, dizia o Billy Graham.
Beleza, Thiago, entendi, mas o que eu faço com Gênesis, então? Beleza, como que eu faço, então, para interpretar esses textos em que a Bíblia fala do mundo natural? Certo? Vamos lá. Queridos, a gente precisa pensar numa hermenêutica, então, dos dois livros, tá? A Bíblia é um livro divino, só que é escrito em linguagem humana. A Bíblia não é um livro que caiu do céu. Não foi um livro ditado por Deus ou por um anjo a Maomé, por exemplo, como é o Corão, os caras creem lá. Não, a Bíblia, ela tem uma história de formação que a gente conhece, que a gente estuda, né? Que cristãos conhecem, a gente conhece como a Bíblia se formou, certo? Ela tem linguagem humana, mas cremos que é um livro divino. Ou seja, dito de outra forma, as escrituras elas foram reveladas num contexto pré-científico, no qual Deus acomodou a sua mensagem para a compreensão das pessoas daquela época. E a teologia é muito profícua em falar disso. É a chamada doutrina da acomodação, anunciada por Calvino. Tem uma citação famosa de Calvino, né, o Espírito Santo não tinha intenção de ensinar astronomia. E ao propor a instrução comum para as pessoas mais simples e sem instrução, fez uso por Moisés e outros profetas da linguagem popular, para que ninguém pudesse abrigar-se sob o pretexto de obscuridade, como nós vemos muito prontamente, às vezes, os homens fingindo uma incapacidade de entender, quando algo profundo ou recôndito é submetido ao seu conhecimento. Assim como Saturno, embora maior que a Lua, não o é para o olho, devido à sua distância maior, o Espírito Santo prefere falar infantilmente a ser ininteligível para os humildes e ignorantes. Ou seja, Deus acomodou a sua mensagem para se revelar até nós. Claro, ele não tinha como fazer diferente, porque nós somos seres humanos limitados. Como é que Deus ia se revelar e se comunicar com a gente se ele é Deus? Se ele é o absoluto, o eterno, o imutável, e nós somos falhos, limitados, Deus precisou acomodar a sua mensagem para que nós pudéssemos compreender, certo? Essa é a chamada doutrina da acomodação. E ele fez isso numa época pré-científica, certo? A Bíblia, então, é revelação de Deus para pessoas de todos os tempos. Mas ela foi a palavra de Deus dirigida a pessoas de uma época antes de chegar a nós. E esse contexto é essencial, meus queridos. Nós cremos pela fé que a Bíblia foi escrita para nós. Sim, temos lições, princípios, coisas essenciais para conhecer a Deus através desse livro maravilhoso que é a Bíblia. Mas nós temos que entender que nós somos a audiência secundária da Bíblia, que ela tinha nos seus vários livros, nos seus vários trechos, audiências primárias. Os profetas estavam falando para realidades daquele povo ali daquela época. O profeta se levantava e falava para o seu povo. E nós, pela fé, lemos e cremos que tem coisas para nós também. Mas nós somos a audiência secundária, certo? Ela foi palavra de Deus dirigida a pessoas de uma outra época, em primeira instância. E esse contexto dessas pessoas da época é essencial para entendermos a mensagem da Bíblia, né? As mensagens dos diversos textos bíblicos. Tranquilo? A sua linguagem, a linguagem da Bíblia, ela reflete entendimentos e compreensões da natureza comuns no mundo antigo, certo? Aqui eu vou me apoiar no John Walton, né, em outros teólogos biblistas cristãos evangélicos que afirmam essas coisas. Isso não é invenção minha, tranquilo? Ou seja, a Bíblia reflete a ciência do mundo antigo, particularmente de um lugar que a gente chama de Antigo Oriente Próximo, né? O Ancient Near East, em inglês, certo? Ou seja, isso é muito importante, meus queridos. O Gênesis ali foi revelado por Deus num contexto do Antigo Oriente Próximo, com conceitos comuns no mundo antigo, certo? Linguagens comuns daquele povo lá. Então isso aqui, de novo, não fui eu que inventei, isso está em boa parte desses livros aqui que vocês conhecem, alguns deles eu até tenho aqui do meu lado. Belezinha? Então, se você quer saber mais sobre isso, a gente recomenda, né, efusivamente esses livros para tu entender da onde que eu estou tirando essas ideias aqui. Se tu tem preguiça de ler, tem uma palestra da ABC2 traduzida no YouTube. Coloca lá O Mundo Perdido de Adão e Eva, John Walton, né, na conferência da ABC2. Tranquilo?
Um outro livro muito bom que eu recomendo, os 2 livros, Gênesis Hoje, do Ernest Lucas, da editora ABU, eu acho que está fora de catálogo, só vai achar em sebo, e Como Ler Gênesis, do Tremper Longman, esse eu acho que eles reeditaram, certo? Livros muito bons que falam disso, né, de como a gente deve ler, então, o Gênesis, né, principalmente à luz desses princípios, de que a Bíblia, então, é um texto antigo, revelado num contexto pré-científico do mundo do Antigo Oriente Próximo. Tranquilo? Recomendo também o livro do meu amigo Paulo On, Deus Falou na Língua dos Homens, certo? Então vamos lá, queridos, a Bíblia é a revelação de pessoas para todos os tempos, mas foi palavra de Deus dirigida a pessoas de uma época antes de chegar até nós. E aí que tá, essa ciência, então, ela revela a ciência do mundo antigo, então. Esse aqui é o ponto que eu queria enfatizar com vocês. Quando a gente começa a olhar com cuidado para a Bíblia, a gente começa a perceber que ela tem ideias sobre o cosmos e sobre a natureza que eram bastante comuns nesses povos do Antigo Oriente Próximo. Onde estava o povo de Israel, onde estavam os povos bíblicos, certo? E essa ciência do mundo antigo, ela tem uma característica, certo? Essa ciência, então, né, lembra, eu estou usando ciência como essa interpretação, essa observação do mundo natural. Ela tem uma característica, ela tem uma perspectiva fenomenológica, ou seja, como as coisas se parecem aos olhos nus do observador. Certo? Esses caras do Antigo Oriente Próximo, eles não tinham instrumentos científicos como nós temos hoje para examinar a natureza e estudar a natureza. Né? Eles olhavam as coisas e descreviam as coisas como elas se pareciam a olho nu. Né? A gente chama isso de perspectiva fenomenológica antiga, certo? Como as coisas se parecem aos olhos do observador. Por isso que o Sol parou, porque a gente olha para o Sol e parece que ele para no céu mesmo. A gente sabe que ele não para, que a Terra se mudando, porque a gente fez experimentos, né, e tem instrumentos hoje para mostrar que isso acontece, mas eles não tinham, então perspectiva fenomenológica. Tranquilo? Olha só, outra questão interessante dessa perspectiva fenomenológica a gente encontra nas páginas da Bíblia, certo? Olha só, quando tu olha para o céu, né? Aqui tem uma câmera na água e tu vê o céu lá azul. Gênesis 1 a 6. Depois disse Deus: haja entre as águas um firmamento que separe águas de águas. Então Deus fez o firmamento e separou as águas que ficaram abaixo do firmamento das que ficaram por cima. E assim foi. Meus queridos, Deus colocou um negócio chamado firmamento que separa águas de cima das águas de baixo. Para pensar comigo. Firmamento, também chamado em algumas traduções de abóbada celeste ou domo celeste, algumas traduções mais antigas em inglês. Essa palavra firmamento vem lá do hebraico chamado raquia, tá? Que é derivada do verbo raca, que é usado em 2 contextos só na Bíblia, tá? Contexto 1, aplainar metais, o verbo raca, aplanar metais, batendo como que com um martelo para formar finas lâminas de metal. Assim aparece em Êxodo 39, eles bateram o ouro em lâminas delgadas, as quais cortaram em fios. Essa é a origem da palavra raquia, ou seja, esse firmamento é um negócio sólido, porque precisa ser sólido para segurar essas águas de cima. E essas águas de cima, elas caem na chuva através das janelas do céu, conforme Gênesis 7:11, as comportas do céu se abriram e se fecharam, as janelas do céu. Claro, o céu é azul porque ele tem água em cima, porque o firmamento está segurando as águas de cima que Deus separou no 2º dia. Dá para entender? Perspectiva fenomenológica. Eu olho para o céu, para a natureza, eu vejo isso. Né? O outro contexto aqui, ó, de uso do firmamento, é no contexto de criação do céu, que vai aparecer lá em Jó também. Acaso podes, como ele, estender, raca, o firmamento que é sólido como um espelho de bronze fundido? Ou seja, o firmamento, ele era entendido como um negócio sólido mesmo, que segurava as águas de cima que caíam pelas comportas do céu. Perspectiva
fenomenológica. Tranquilo? Dali caía a chuva. Querido, o que eu estou tentando te mostrar é que o entendimento da Bíblia, do Gênesis, do cosmos, é um entendimento comum no mundo antigo, que a gente chama hoje de o chamado universo em 3 camadas. Tá? Em inglês eles chamam de three-tier universe. É um entendimento comum dos povos egípcios, né, de que o universo era em 3 camadas: o céu, a terra e o submundo, o Hades, né, o mundo dos mortos. Tal. Aqui é esse entendimento numa figura dos egípcios, e aqui é esse entendimento numa figura dos babilônicos, enfim, onde o povo do exílio estava, o entendimento dos povos, quando Israel foi levado para o exílio babilônico, era esse o entendimento do cosmos que eles tinham. Ou seja, de que existe um céu, que é o reino de habitação do Altíssimo, existe a terra e existe esse mundo dos mortos, né? E que o firmamento, então, era sólido e segurava essas águas de cima. A gente vê isso abundantemente em várias referências bíblicas, né? Essa figura do cosmos. Se a gente começar a olhar com cuidado para os textos bíblicos, a gente vai entender que essa é a imagem que a Bíblia traz a respeito do cosmos. E agora tu deve estar apavorado, dizendo assim, mas não, peraí, Thiago, não é possível que tu está me dizendo então que a Bíblia erra, que a Bíblia está errada quando ela fala do cosmos. Não, meu querido. O que eu estou te dizendo é que Deus precisava acomodar a sua mensagem para revelar as suas verdades numa linguagem humana. Então tu imagina se Deus fosse corrigir para o povo em que ele estava revelando sua mensagem, a visão de cosmos. Não, peraí, ó, vocês estão tudo errado aí. Na verdade, existe uma atmosfera, existe gases. Tu imagina? O compromisso que a Bíblia tem não é com corrigir as perspectivas fenomenológicas que esse pessoal tinha. Por quê? Porque se ela corrigisse, de novo, a Bíblia ia revelar qual ciência? A do século I, a do século XII, a do século... Entende? Como é que a gente vai jogar com isso? Deus vai revelar ciência, mas que ciência então? Tu tá me entendendo? Então, meu querido, a Bíblia não tinha como fazer diferente, Deus não tinha como fazer diferente. Ele usou a cultura do povo para revelar verdades divinas, tá? Eu tenho mais alguns exemplos disso, tá? Que eu vou passar bem rápido aqui, porque eu quero chegar nesse ponto crucial, né? Tu pode ver que, por exemplo, a Bíblia fala muito, tu vê essa frase na Bíblia, nos confins da terra, né, nos confins da terra. Os caras, os povos da onde a Bíblia foi gerada, estão ali, né, tu tá ligado aqui, mar Mediterrâneo, né, a península aqui do Sinai, aqui, né, o Mediterrâneo tá aqui e tal, aqui é o Egito, né, tá ligado aqui onde nós estamos no mapa, as partes escuras é a água. Repara que para onde quer que tu vá aqui, praticamente tinha água. Então, quando a Bíblia fala de confins da terra, ela está falando, na verdade, de onde a terra terminava mesmo. Eles entendiam que tinha água por tudo que é lado. E isso é um entendimento confirmado por um mapa mundi babilônico que nós encontramos na arqueologia, que data do século VI a.C., que está lá no Museu Britânico, na Inglaterra. Quando tu vai lá no Museu Britânico, tu pode ver essa pedrinha aqui. E a gente conseguiu traduzir, porque tem as inscrições aqui, a escrita cuneiforme, que está escrito aqui nesse mapa mundi babilônico, um mar em circunferência. Eles entendiam que tinha um mar em circunferência ao redor da Babilônia. E a Babilônia é bem aqui onde eu estou te mostrando aqui, ó. Ur dos caldeus, onde Deus chamou Abraão, é aqui pertinho aqui dessa parte de mar aqui. Deus chamou Abraão dos confins da terra e tal. Era ali da Babilônia, do primeiro Império Babilônico, não lá do Nabucodonosor, do primeiro. Enfim, isso foi confirmado por um mapa que nós achamos que mostra que tinha um mar de circunferência lá mesmo. Os caras entendiam que o universo, que o cosmos, a Terra, tinha um mar circundando lá, certo? Repara como o relato da criação, ele o que eu estou tentando te mostrar aqui é que a Bíblia, então, de novo, ela traz uma perspectiva fenomenológica
a respeito do cosmos, né? O cosmos como ele se parece aos olhos, certo? Noções antigas, então, de como que é o cosmos. Só que o relato da criação de Gênesis também, ele também traz uma certa estrutura que a gente chama quase que poética, vamos dizer assim, certo? O que eu estou tentando te mostrar aqui é que o relato agora ali de Gênesis 1 não é um relato científico como nós entendemos hoje de como Deus criou. Ele é um relato bastante poético, de certa forma, né? Eu não estou dizendo que ele é uma poesia, não é, ele é mais complexo do que isso. Ele tem linguagem poética, mas ele tem narrativa, ele tem estruturas que se repetem, é um relato muito bonito, muito rico, certo? Mas ele, de forma nenhuma, é um relato científico como a gente conhece hoje. E eu vou tentar te mostrar um pouco dessa certa poesia que tem aí. Poesia entre aspas, tá? Olha só. O relato da criação em Gênesis 1, ele é organizado de uma maneira que a gente chama de painéis paralelos, tá? Olha que interessante. A Bíblia fala que a terra era sem forma e vazia, né? No hebraico isso é tohu vabohu, né? Ou tohu vavohu, tem gente que fala mais assim. Eu não falo hebraico, tá? Não sou um hebraísta, pergunta pro Paulo On lá, ele vai te dizer. Mas é isso, tohu é a ideia do sem forma, certo? Então a terra era sem forma, a terra era tohu. Então Deus, o trabalho da criação nos 3 primeiros dias é resolver o problema do sem forma. É dar forma à terra, já que ela era tohu, sem forma. Então Deus dá forma à terra, ao universo, através de 3 separações. Ele separa a luz de trevas no dia 1, ele separa as águas de cima das águas de baixo no dia 2, e ele separa as águas da terra no dia 3. Ou seja, ele dá forma ao cosmos através de 3 separações. Nos outros 3 dias, paralelos a esses, ele resolve o problema do borro, do vazia. Como? Ela é vazia, então ele preenche, ele decora aqueles espaços criados com as separações. Então ele separou luz e trevas, ele vai decorar com sol, lua e estrelas, certo? Ele vai colocar sol, lua e estrelas como luzeiros, né, para decorar, enfeitar e tal, certo? Esse é um dos aspectos desse texto. Tem outro aspecto bem interessante que eu não vou falar hoje, mas que tem a ver com o caráter polêmico da narrativa também. Eu posso falar depois se vocês quiserem. No dia 5, ó, no dia 2 ele separa as águas de cima das águas de baixo. No dia 5, paralelo ao dia 2, ele decora esse espaço criado com criaturas que voam abaixo desse firmamento e criaturas que nadam nas águas de baixo. As águas de cima, elas estão acima do firmamento, então não sei se tem coisa que voa lá, que está nadando nas águas de cima, então, provavelmente não, porque quando chove não chove peixe, né? Então ele, pelo menos, ele coloca criaturas que nadam nas águas aqui de baixo. E nesse espaço abaixo do firmamento ele coloca criaturas que voam. E no dia 6, ele separou águas de terra, ele coloca as criaturas da terra, as plantas para alimento e os seres humanos como coroa da criação, né? E no dia 7 ele descansa. Então repara, né? Deus faz uma série de separações, né? Com o firmamento que separa ali e decora nos dias paralelos a esse, certo? Isso não é um relato científico. Isso é um relato maravilhoso de um Deus que coloca ordem no caos primordial. E tem paralelos teológicos maravilhosos, tem questões teológicas muito ricas para serem exploradas aqui, ainda mais quando tu considera esse ponto de que essa narrativa surgiu num contexto em que o povo estava cercado de mitos de criação, histórias de criação, em que o cosmos foi formado por uma briga entre vários deuses, e que os deuses criaram o mundo com uma confusão, com uma briga entre deuses e tal. Aqui, o Deus de Israel, ele cria o cosmos ordenado. Não através de uma briga de deuses, mas o único Deus cria um cosmos ordenado e coloca o ser humano não para servir aos deuses, como eram as outras histórias de criação dos outros povos, mas coloca o ser humano como sua imagem nesse jardim que ele criou. Certo? Enfim, isso é uma história longa que nós podíamos explorar aqui, que são as histórias que vocês vão ver no John Walton lá, que são a riqueza teológica desse relato de Gênesis 1.
certo? Um outro detalhe muito interessante, né? Tu já reparou que Deus, o relato da criação, Deus não coloca nome nos luzeiros. Ele simplesmente chama de luzeiros. Ele não dá nome sol e lua. Por quê? Porque esses nomes eram deuses nas culturas do entorno. Então, o Deus de Israel está dizendo assim, ó, esse negócio aí que vocês chamam de Deus, de deuses, são serviçais do Deus Altíssimo, que criou o dia e noite. Então ele está colocando esses negócios para governar o dia e noite a serviço dele, porque ele é o único Deus. E não há outros deuses diante dele. Então aquilo que vocês consideram deuses são serviçais do único Deus. Então, por isso que é um relato polêmico. É um relato que é para brigar, para polemizar com os outros relatos de criação. Certo? Tranquilo, meus queridos? Então, esses avanços hermenêuticos, ou seja, avanços na interpretação da escritura, que nós temos nos últimos 2, 3, 4 séculos até, e, enfim, ao longo dos séculos, nos mostram que o Gênesis nos traz teologia divina numa roupagem de ciência antiga fenomenológica e elementos de poesia antiga, entre aspas, certo? Quais são os elementos de teologia divina, certo, que estão presentes nesse relato? Bom, a gente tem bibliotecas e bibliotecas escritas sobre isso. Então, assim, resumindo a história, o que eu estou tentando dizer para vocês é que eu creio que o relato de Gênesis está ali para nos ensinar teologia divina, teologia do único Deus verdadeiro. Ou seja, princípios teológicos que a gente concorda, que todo cristão concorda, e esse aqui é um ponto interessante, né? A gente concorda nesses princípios teológicos, que o texto está ali para nos ensinar que Deus criou o mundo, que o mundo é bom, que os humanos foram feitos à imagem de Deus, que os seres humanos pecaram e que Deus os julga pelos nossos pecados. Dentre uma riqueza teológica enorme, que a gente podia ficar anos só conversando sobre Gênesis 1, 2 e 3 aqui. Ou Gênesis 1 a 11, ou Gênesis, enfim, né? E aí é que está o ponto. Quando a gente olha para esse texto, tentando ler ciência nesse texto, ciência do século XX, a gente miss the point, como dizem em inglês, a gente erra o alvo. Porque esse texto não está ali para nos revelar ciência, ele está ali para nos revelar verdades de Deus, verdades teológicas do único Deus Altíssimo. E essas verdades estão numa roupagem antiga, de ciência antiga, certo? Fenomenológica, que é muito interessante e que nos traz alguns pontos teológicos interessantes também, né? Mas o texto está ali para nos falar de Deus, da nossa condição humana, de princípios para a nossa vida, inclusive, certo? Eu gosto de ilustrar isso com uma coisa que um autor que eu gosto muito, que é o Denis Lamouron. Eu posso pegar o livro dele aqui, de onde eu tirei isso, né? Cadê? Deixa eu ver, cadê? Aqui, ó. É o princípio da mensagem incidente. Olha esse livro, ó. Eu amo a Jesus e aceito a evolução. É o nome desse livro. Não tem em português, tá? I love Jesus and accept evolution é o nome. Ele tem um princípio nesse livro aqui que eu gosto muito, é o chamado princípio da mensagem incidente. Olha só o que ele crê, o que ele afirma. Ele diz que a Bíblia, a gente tem que ler a Bíblia pensando nesse princípio, que a Bíblia é mensagem, ela tem mensagens de Deus para nós, ela revela uma teologia divina, e ela nos revela, então, verdades espirituais inerrantes, absolutas, certo? Verdades espirituais inerrantes. Só que ela, por força de necessidade, ela tem coisas que são incidentais. São incidentais. Por quê? Porque ela é localizada no tempo e no espaço. Ela foi revelada num tempo antigo. Só que isso é incidental. Se fosse na Roma antiga que ela fosse revelada, como algumas partes foram, teria princípios incidentais lá no Novo Testamento. Deus está falando lá, Jesus está falando em meio às legiões romanas. Por isso que ele chama lá, já viu essa interpretação? Do demônio que aflige um pobre homem lá de legião, né? Porque tem a ver com as legiões romanas. Enfim, então, o Gênesis foi revelado lá atrás, antes, né? No Antigo Oriente Próximo. Isso é incidental. Se fosse em outro tempo, seriam outros incidentes, seria
coisas incidentais. Incidentalmente, estes princípios inerrantes, essas verdades espirituais inerrantes, elas estariam numa roupagem diferente. Mas o fato é que existe uma roupagem com visões científicas do mundo antigo, certo? A gente chama isso, então, de uma perspectiva fenomenológica antiga. Provérbios 25:11 tem uma analogia interessante, né? Um texto que diz assim, como maçãs de ouro em salvas de prata, e por aí o versículo continua. Maçãs de ouro que estão envoltas em salvas de prata, em vasos de prata. O que vale são as maçãs de ouro. São mais valiosas do que essa roupagem de prata onde estão inseridas as maçãs. Então, as mensagens de Deus para nós são mais importantes do que a roupagem antiga, que é incidental e que poderia ser diferente. Tranquilo, queridos? Eu gosto muito desse princípio quando a gente, então, olha para a Bíblia e precisa interpretar essas passagens da Bíblia que falam de elementos do mundo natural, da natureza. A gente tem que lembrar que esses textos foram compilados, redigidos, escritos num tempo muito anterior ao nosso. E nós, como cristãos, cremos que Deus inspirou essas pessoas para escrever e que isso é mensagem de Deus para nós, mensagem inerrante. Só que existe ali, sim, concepções sobre a natureza e cosmos que são típicas daquela época. Porque não teria como Deus se revelar para aquele povo de modo diferente. Ele não teria como revelar coisas porque que eles não estariam preparados para entender. Então tu imagina Deus revelando para Moisés, ô Moisés, eu te fiz a partir do carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, que são moléculas, átomos que eu formei lá nas estrelas. Tu nem sabe o que são estrelas, mas um dia tu vai aprender. Entende? Como é que Deus ia revelar? O que Deus fez? Ele disse, ô Moisés, escreve aí, Moisés. Eu te fiz do pó da terra. Eu te fiz do pó da terra. Escreve aí. Tu é pó da terra e para lá tu vai voltar. Tá me entendendo? Tu pode até dizer assim, cara, o que é o pó da terra? O pó da terra não é carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio, né? Se tu já estudou no ensino médio, lembra, chon, né? Carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio são os elementos mais abundantes no nosso corpo, né? E nos seres vivos e tal, é o chon. É o pó da terra, chon, com outras coisas, claro, magnésio, tem um monte de coisa, cálcio, né? Mas, não, eu te fiz do pó da terra, tá bom, até aí tá bom. Entende? Então é basicamente isso, Deus está revelando mensagens inerrantes em roupagem do mundo antigo. Tranquilo, meus queridos? Eu gosto muito de encerrar, e com isso termino, com esse texto de Agostinho, que nos ajuda a pensar também sobre essa ideia de que, sim, precisamos aprender a interpretar bem a Bíblia e precisamos também estar abertos para saber que existe gente fazendo ciência e essa ciência pode ser bem feita e pode estar revelando coisas que são verdadeiras a respeito do mundo criado por Deus. Certo? Olha só essa frase do Agostinho. Em assuntos obscuros, muito além de nossa visão, mesmo em coisas que podemos encontrar tratadas na Sagrada Escritura, diferentes interpretações são às vezes possíveis, sem prejuízo da fé que recebemos. Nesse caso, não devemos precipitar-nos de uma vez por todas e assumir tão firmemente nossa posição de um lado que, se mais avanços na busca da verdade minam justamente essa posição, também nós cairemos com ela. Isso seria lutar não pelo ensinamento da Sagrada Escritura, mas pelo nosso próprio ensinamento, né? Desejando que o seu ensinamento se conformasse ao nosso, ao passo que devemos desejar que o nosso se conforme com o da Sagrada Escritura. Se os homens eruditos são capazes de estabelecer sua doutrina com provas que não podem ser negadas, devemos mostrar que essa afirmação da Escritura não se opõe à verdade de suas conclusões. Então a gente não precisa fazer um esforço para tentar interpretar, por exemplo, que o firmamento ali de Gênesis 1 é um negócio que a ciência, como muita gente já tentou fazer. Disse, não, peraí, eu vou estar lutando pela minha própria interpretação, quando tem muitas evidências do próprio texto bíblico que estão mostrando que não, peraí, cara, esse firmamento aí era comum nesse mundo aí da Bíblia, nesses povos do entorno,
né? E nós não precisamos nos apegar, não, o firmamento precisa ser sólido. Não, 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 esse texto não estava ali para falar disso. Esse texto usou essas imagens, essa concepção de cosmos do mundo antigo para revelar verdades divinas muito mais importantes do que a origem do universo, por exemplo, que é uma pergunta que preocupa a nós hoje, do século XXI, mas que não preocupa tanto o povo daquele tempo. Eles estavam preocupados com outras coisas. Nós, que estamos hoje aqui, temos muitas preocupações a respeito, né, da ciência, que vivemos uma era científica. As preocupações desse povo que escreveu a Bíblia e recebeu a revelação eram outras, não tinham as mesmas preocupações científicas como nós, certo? O John Walton vai falar muito disso, né? Enfim, que eles estavam mais preocupados com as questões sobre função do que com as próprias questões sobre origem e como a coisa se formou, né? Esse é o argumento do John Walton nesse excelente livro aqui, que vocês devem dar uma olhada. Beleza, meus queridos? Vamos responder algumas perguntas aí. Eu sei que é bastante coisa. Só uma propaganda que eu quero fazer para vocês. Não sei se vocês conhecem o projeto Teolab, que é o projeto que eu coordeno. Já falei na última vez que eu estive aqui com vocês. O projeto Teolab, pode dar uma olhada, teolab.org.br. É um projeto de ciência e fé, né, que acontece no sul do Brasil. Né? A gente faz eventos, principalmente acampamentos de fé e ciência, para falar sobre isso. Inclusive, a camiseta que eu estou usando era a camiseta do nosso primeiro acampamento, os 2 livros de Deus. Não, segundo acampamento, os 2 livros de Deus, né, em que a gente trabalhou esses temas, né, sobre Deus se revelar a nós através de 2 livros. Então, fique ligado nas redes sociais, tal, do Teolab, para as novidades a respeito dos nossos eventos mais para frente, certo? Recomendo os livros da ABC2, né? Vocês já conhecem, né? Já recomendei os livros a respeito desse tema que nós estamos falando. Aqui tem alguns livros, enfim, que tratam de vários temas, os mais novos, os últimos aí, são esses, A Origem, Galileu na Prisão, esses são os mais novos. Não, até já teve mais um depois desse, Evolução e Queda, se você gosta desse assunto sobre evolução. E conheçam essa banda também, uma banda de rock, para quem gosta, é muito legal. A banda é boa. O baixista é meio ruim, tá ali o baixista, tá vendo? Não sei se vocês estão enxergando ali. Mas enfim. Certo, queridos? É uma propaganda, né, da minha banda. Para quem não entendeu, eu toco nessa banda aí. Então, se você não conhece a Tanlan, por favor, prestigie. Certo, queridos? Muito obrigado. Vamos às perguntas. Eu vi que tem algumas perguntas aí. Muito. Deixa eu parar de gravar aqui, Thiago, só um momento. Desculpe interrompê-lo. Não, que é isso.